Você tem escolhido viver os seus planos ou você tem escolhido viver os planos do Senhor? A paz do Senhor, meus irmãos. No devocional de hoje nós vamos meditar no Salmo de número 105, que diz assim a partir do versículo 4: Recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou. Ó descendentes de Abraão, servo meu, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus, seus decretos são para toda a terra. No Salmos de hoje vai falar sobre Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés e Arão. E se nós formos olhar para estes homens que foram homens de Deus, que deixaram uma história, que deixaram um grande testemunho, eles eram homens como nós, eles eram sujeitos aos mesmos sentimentos, eram sujeitos a falhar, a pecar, e estes homens escolheram viver o propósito de Deus, viver os planos do Senhor. Eles deixaram tudo para trás para viver os planos do Senhor, eles deixaram os seus planos para viver o propósito e a vontade de Deus. E eles vêm nos Salmos de hoje nos inspirar a confiar na vontade de Deus, a confiar nos planos do Senhor, que são bem mais altos, bem maiores do que os nossos. Planos de nos fazer prosperar em sua presença. O nosso Deus tem planos maravilhosos para a nossa vida. Por isso hoje nós vamos meditar nesses salmos, o quão maravilhoso é vivemos os planos do Senhor, renunciarmos aos nossos planos para viver os planos do Senhor. Para vivermos os planos do Senhor, nós vamos ter que sim renunciar a algumas coisas, deixar algumas coisas para trás, mas nós sabemos que quando nós vamos viver os planos do Senhor, nós temos a certeza, a convicção de que os planos do Senhor são maravilhosos. Os planos do Senhor são muito maiores do que os nossos. Que os planos do Senhor são planos de nos fazer prosperar, planos de nos colocar em lugares e fazer determinadas coisas que só conseguimos fazer na presença de Deus com a ajuda do Espírito Santo. Estes homens, eles renunciaram pelos olhos da fé, mesmo sem saber o que aconteceria. Eles apenas seguiram com obediência e fé a palavra que o Senhor liberou sobre as suas vidas. E isso levou eles a deixar um legado extraordinário, uma história, um testemunho extraordinário que hoje nós podemos ler na palavra de Deus. Eles foram homens verdadeiros, homens honestos, homens que não se corromperam, homens que viveram o chamado do Senhor, que renunciaram àquilo que foi preciso, que passaram por mudanças, que viveram de verdade o propósito de Deus, os planos do Senhor, foram fiéis ao Senhor até o fim, creram na palavra que o Senhor lançou sobre a vida deles. Eu não sei qual a palavra que o Senhor falou a você, mas eu sei que Ele tem planos grandiosos para a sua vida. E a palavra de Deus diz que os planos do Senhor não se frustrarão, jamais se frustrarão os planos do Senhor. Por isso, confie nos planos do Senhor, confie na palavra que o Senhor declarou sobre a sua vida, porque você viverá se assim você for fiel e obediente ao Senhor, se você seguir a palavra que o Senhor declarou sobre a sua vida, você viverá o extraordinário assim como esses homens puderam viver. Não deixe que a ansiedade, que o desespero tome conta de você e o impeça de viver o extraordinário do Senhor na sua vida, e o impeça de viver os planos do Senhor para a sua vida. Mas descanse o seu coração, confie no Senhor, espere nele e você verá os planos do Senhor. Você viverá e contará o seu testemunho diante de todos, porque você esperou no Senhor com paciência, você confiou nos planos do Senhor para a sua vida e teve fé, permaneceu fiel até o fim. Por isso que hoje
você possa se lembrar da palavra que o Senhor falou sobre a sua vida e declarar ela sobre a sua vida e esperar e confiar no Senhor, que no tempo certo você viverá o extraordinário do Senhor. Se você crê nos planos do Senhor, no extraordinário do Senhor, deixa um amém aqui nos comentários. Curte esse vídeo, comenta, compartilhe com mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva para você não perder nenhum devocional. Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, queremos nos colocar diante da Tua presença, clamando, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Deus, nós sabemos que tens planos na nossa vida, que o Senhor tem algo extraordinário sobre a nossa vida preparado. E sabemos também que os teus planos são bem maiores e melhores para a nossa vida, que o Senhor tem planos bons para a nossa vida, planos perfeitos que o Senhor traçou, Pai, e queremos vivê-los, Senhor. E por isso te pedimos a tua ajuda para que nós venhamos conseguir renunciar ao que for necessário, que venhamos, Senhor Jesus, abrir mão daquilo que for necessário, que venhamos mudar daquilo que for necessário, Pai, mas que tudo venha ser feito e conduzido, Senhor, para que possamos viver a tua promessa, os teus planos, o teu extraordinário para as nossas vidas. Que venhamos deixar para trás os nossos planos para viver os teus planos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.